Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar dois assuntos importantes para termos um tratamento mais eficiente e com maior velocidade. Primeiramente, nós vamos falar do posicionamento de brackets, tá? Então, a gente tem uma nova filosofia para posicionamento dos brackets. Essa filosofia, ela mira a guia anterior e uma intercuspidação mais fácil. E assim, quando eu tenho uma guia anterior melhor e uma melhor intercuspidação, eu acabo alcançando maior estabilidade no caso. Uma das principais alterações é o posicionamento dos caninos. O canino, do jeito que a gente posicionou, além dele ter uma melhor guia anterior, ele não causa tanto efeito colateral sobre os incisivos. Porque como ele está posicionado mais alto, ele está mais próximo do centro de resistência do dente e assim eu preciso de menos força para movimentar esse canino. Tá? Outra coisa que a gente vai mostrar para vocês é a colagem direta. Então a colagem direta é uma ferramenta muito importante, principalmente para mim ter uma precisão no posicionamento dos brackets. Então eu tenho uma visão melhor e consigo posicionar esses brackets mais corretamente e também um pouco mais de conforto para o nosso paciente, porque o tempo de cadeira diminui muito. Legal? Então vamos assistir o vídeo e aí no fim eu tiro algumas dúvidas que normalmente aparecem. Legal? Vamos lá. Então vamos iniciar aí a colagem dos brackets. A nossa referência vai ser o primeiro premolar superior. Então, vou medir o premolar, levo até a minha régua, deu 8 milímetros, então meu X vai ser igual a 4 milímetros. Pego meu bracket, molho ele na cola hidrossolúvel e coloco ele na posição. Então, com auxílio de posicionador, eu coloco ele em 4 milímetros. O que eu tenho que tomar cuidado é porque eu preciso paralelizar as raízes. Então, leve em consideração as cristas marginais, ela é uma boa referência. Então, uma está mais baixa e a outra está mais alta. Isso quer dizer que esse dente está num longo eixo incorreto. Eu preciso corrigir esse longo eixo. Para quê? Para paralelizar as cristas marginais. O segundo pré é a mesma coisa. Eu vou colar na mesma altura, 4 milímetros. Mesmo que ele chegue muito próximo à mucosa, não tem problema. Aviso o paciente para ele escovar bem a região. Também com posicionador, 4 milímetros. Também tomando cuidado com as cristas marginais, é uma boa referência. Canino, eu vou usar X mais 1,5, então se o meu X era 4 milímetros, no canino eu vou utilizar 5,5. Então, o canino com 5,5. Então, o objetivo, melhorar a guia anterior e diminuir a força para movimentar esse canino. Os incisivos eu vou utilizar X, então 4 milímetros. Então, nos 4 incisivos, tá? Os 4 vão ter a mesma altura. Também com o objetivo de melhorar a guia anterior.
Então aqui 4 milímetros. Normalmente nós colocávamos o incisivo central com meio a mais do que o incisivo lateral, mas aqui nós vamos colar os 4 na mesma altura. Então assim eu consigo ter uma melhor guia anterior. Então posicionando o incisivo central, também com 4 milímetros. Então, os pontos, a referência que a gente tem, né, para colagem é muito melhor na colagem indireta. Coisa que eu não consigo na colagem direta. Então eu consigo observar o dente em várias posições. Incisivo lateral, a mesma coisa. Canino, novamente, x mais 1,5. Então, canino com 5,5. Premolar, x. Segundo premolar, também x. O molar, eu vou medir. Vou na régua, então aqui 7 milímetros. O meu molar eu vou colar com 3,5 de altura. Então posso usar a própria reguinha da pinça. Ou uso o posicionador. Entrada do tubo, meio da cúspide mesiovestibular. Segundo molar, eu vou usar os 3,5 menos 1, 2,5. Então, principalmente para mim evitar que esse segundo molar estrua muito e abra a mordida do paciente. Do outro lado, a mesma coisa. Então, na arcada inferior, a referência vai ser o segundo pré-molar. Então, meço o segundo pré-molar. Deu 8 milímetros. Então, o meu X, ou Y, né, vai ser 4 milímetros. Molho o bracket na cola. E posiciono o segundo pré-molar com 4 milímetros. Primeiro pré, eu vou usar Y mais 1 milímetro. Então, o segundo pré era 4. O primeiro pré eu vou posicionar com 5 milímetros. O canino a mesma coisa, Y mais 1, 5 milímetros. Os incisivos, Y. Então, 4 milímetros os 4 incisivos. Então, os incisivos, 4 milímetros. Canino, novamente, Y mais 1, então canino e o pré-molar, 5 milímetros. E o molar, novamente, meço a coroa, divido por 2. Entrada do tubo,
no meio da cúspide mesiovestibular. Então, 3 milímetros, entrada do tubo, meio da cúspide. Segundo molar, a mesma altura, 3 milímetros. Entrada do tubo, meio da cúspide. Do outro lado a mesma coisa, 3 milímetros. Segundo molar, a mesma coisa. Certo? Então esse é o visual final da nossa colagem. Superior e agora o inferior. A gente vai passar o seu laque nesses modelos. Ou isolante de gesso. E aí vamos fazer a confecção das moldeiras. Cola quente. Essa de artesanato mesmo. Molha o dedo. E aí a gente vai moldando essa cola quente do jeito que a gente quer. Tem que molhar o dedo, porque senão a cola vai colar no seu dedo e ela está quente. Vai acabar machucando. Então vamos adaptando nas interproximais, copiando bem o modelo. Com a cola quente. Então na palatina, na oclusal. Na vestibular, a gente vai tomar cuidado para não cobrir o bracket e para não colocar muita cola dentro do slot. Mas o cuidado principal é nas interproximais. Então as interproximais a gente tem que preencher bem com a cola quente. Então a maior preocupação, interproximais. Não tem necessidade de cobrir o bracket e a gente não vai colocar muita cola dentro dos slots. Então, um procedimento bem simples. Então, principalmente interproximal. Tá? Não precisa se preocupar com esse monte de fiapo. Depois puxa, ele sai tudo. Inferior, a mesma coisa. Olha lá, bastante cola nas interproximais. Certo? Depois disso, vou colocar no modelo, os modelos dentro da água, para a gente hidratar. E aí a cola branca, ela vira novamente branca, né? Ela tinha ficado transparente, agora ela ficou branca novamente. E aí a gente vai tirando com o auxílio de um instrumento. Então, ó, puxo para fora para descolar os brackets. E aí está a minha moldeira de transferência. No inferior, o mesmo processo. Até sair totalmente.
A limpeza. Jato de ar e água com a seringa tríplice. Se tem muito excesso, pega um microbrush e dá uma esfregadinha que a cola hidrossolúvel gruda no microbrush e limpa facinho. Aí a transferência. Ataque ácido convencional. Lavo, seco bem, coloco a resina nos brackets, esfregando na tela do bracket e levo tudo em posição na boca do paciente. Vejo se encaixou bem direitinho. E aí eu vou fotopolimerizar. Aqui a gente optou por seccionar os molares. Os molares a gente colou numa fase posterior. Então primeiro eu colei todos os brackets, depois a gente colou os tubos dos molares. Então a remoção, puxo para fora e para baixo. Então qualquer objeto pontudo ali, o próprio colocador de elastique, um explorador, e vou removendo isso. Tá? E aí removo a moldeira. No inferior o mesmo processo. Então, resina nos brackets e levo tudo em posição no paciente. Tá? Então, não se preocupa se algum bracket sair. É normal, às vezes um ou outro acaba saindo. E aí você cola do modo direto. E resina. Caso sobrar muita resina, a gente vai tirar esse excesso com uma broca multilaminada em baixa rotação. Então, ó, polimerizando direitinho. E aí, para tirar o mesmo processo. E tá aí toda a transferência dos brackets na boca do paciente. E aí o visual final da nossa colagem indireta. Legal? Bom, sobre algumas dúvidas que podem surgir. Bom, primeira coisa, a cola hidrossolúvel é aquela cola escolar comum, tá bom? Mas não pode ser usado cola em bastão. Sobre a cola quente, ela também é essa comum, tá? Utilizada para artesanato, mas o bastão da cola, ela tem que ser transparente, não pode ser aquele bastão branco, tá? Quanto ao tempo de confecção, eu recomendo confeccionar no máximo 12 horas antes, porque senão a gente tem distorção e aí acaba perdendo a precisão, tá? Ela não vai encaixar legal, vai dar errado o problema. Quanto à resina que a gente utilizou para fazer a colagem dos brackets, eu utilizei aquela mais comum que tem, tá? Aquela que não vai adesivo, mas é lógico, quanto melhor a resina, melhor vai ser a colagem e aí diminui o risco de queda de bracket, o que vai dar um problema, tá? Eu normalmente no consultório gosto de usar resina química, aquela que
não precisa de fotopolimerização, ela é autopolimerizável, tá? Para mim, eu acho uma vantagem porque diminui o tempo ali com o fotopolimerizador. Legal? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, ou via aqui o YouTube, ou via Facebook, ou eu vou deixar aí o meu e-mail para informações, inclusive de curso. Quem quiser, entre em contato comigo. Legal? Muito obrigado e até o próximo.